Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da proposta de um plebiscito para a volta na monarquia que está avançando no Senado, tá? O plebiscito, a proposta é incluir nas eleições de 2026 um plebiscito, ou seja, além dos votos que você teria normalmente de governadores, presidente e deputados federais, etc, 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 teria uma pergunta sobre a volta da monarquia, né? Então, essa sugestão foi apresentada no portal E-Cidadania do Senado, já tem mais de 30 mil assinaturas, e aí a ideia é que isso vai ser avaliado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Você acha que volta a monarquia? Você acha que a monarquia seria uma boa para o Brasil? Vamos entender esse assunto do ponto de vista libertário, que lógico é o meu ponto de vista, né? Essa notícia foi sugerida por TypeScript é melhor que Python, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso. Lá no site do Senado tem um portal de e-cidadania que tem uma série de ideias legislativas, né? E quando essas ideias legislativas atingem um determinado número de assinaturas, elas são avaliadas pelo Senado e pode ser criado um projeto de lei com base nisso, né? Então, foi criada uma comissão que vai analisar essa sugestão de plebiscito em 2026 sobre a volta da monarquia no Brasil. Ela será analisada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, mas, como dizem aqui, tem poucas chances de prosperar, né? A ideia partiu de um cidadão do estado de São Paulo e pode virar um projeto de lei se for acatada pelo colegiado. Então, assim, a chance disso acontecer é pequena, mas a chance existe, né? E a ideia seria essa, seria que na eleição de 2026 haveria esse plebiscito, e se for aprovada a volta da monarquia, então seria legislada a volta da monarquia no Brasil, né? E bom, deixa eu adiantar para vocês uma coisa, tem muita gente que vê a monarquia com bons olhos no Brasil. O principal argumento a favor da monarquia e contra a república é a questão justamente do gasto desenfreado dos governos. É um argumento que é trazido pelo Hans Hermann Hoppe no livro Democracia, o Deus que Falhou, e realmente é um argumento que você vê acontecer na prática, né? O que acontece? O que é isso? Um presidente ele é eleito por 4 anos. Então, nesses 4 anos que ele tem o poder sobre a máquina pública, ele tem todo o interesse do mundo de pegar o máximo de dinheiro emprestado possível, de fazer o máximo de dívidas possíveis. Por quê? Porque ele vai ter recursos que ele pode direcionar durante esses 4 anos, né? E a dívida vai ser paga ao longo de muitos anos seguintes. Então vai ser paga pelos presidentes que virão depois dele. Vai ser problema de outras pessoas, não é problema dele. Então, existe todo um incentivo para o presidente se endividar de forma absurda. E olha que coisa, é exatamente o que acontece, né? Por que a gente tem uma dívida enorme, uma dívida externa enorme no Brasil, e na verdade em todas as democracias? Porque isso é um incentivo muito forte. Todo mundo que entra na presidência, seja prefeito de uma cidade, seja governador de um estado, seja presidente da república, todos eles têm todo o incentivo do mundo de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, e deixa a dívida, deixa o problema para o próximo presidente, ou para o próximo governador, ou para o próximo prefeito, para quem quer que seja. E o resultado disso é que você vai numa montanha de dívidas, numa avalanche de dívidas, jogando e empurrando para frente, até que um dia isso vai explodir, né? Isso é a teoria do Bitcoin, né? Por isso que a gente se agarra ao Bitcoin. O Bitcoin é justamente uma moeda que não tem como fazer isso, como o governo fazer esse tipo de coisa. Então, em algum momento, se realmente começar a explodir o sistema monetário mundial por conta dessas dívidas absurdas, a correria seria para uma moeda estável, e a melhor moeda estável que a gente tem hoje é o Bitcoin, no final das contas. Mas isso daí é outro assunto, né? E eu concordo, existe essa tendência imediatista de um presidente, né? Então isso é um problema realmente. E aqui no Brasil a gente tem uma característica que é, a gente só teve imperador bom, né? Os 2 imperadores que o Brasil teve foram boas pessoas, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eram pessoas extremamente razoáveis, que fizeram governos muito parcimoniosos. Por que o imperador não tem esse problema? Porque o imperador, ele não vai ter 4 anos só, ele vai ficar a vida toda dele ali. E quando ele morrer, vai passar para o filho dele. Então ele tem todo o interesse do mundo em que as finanças estejam equilibradas, que ele não vai torrar dinheiro absurdo. Ele pode pegar empréstimo em alguma coisa? Pode pegar empréstimo, evidentemente, mas ele não vai pegar empréstimos de forma absurda, porque ele sabe que quem que vai ter que pagar aquilo,
Ou vai ser ele mesmo mais adiante, ou vai ser o filho dele. Então ele não tem esse interesse de sair pegando empréstimo loucamente, como os presidentes têm esse interesse, né? Então a gente teve bons imperadores, mas o problema é o seguinte, o que o pessoal esquece nessa história é que a loteria da genética, né, é uma loteria complicada. Às vezes os filhos de um bom imperador não necessariamente são bons imperadores, né? Você sempre pode ter a ideia de um maluco surgir aí, vamos supor que a gente estivesse na monarquia ainda, né? De novo, Dom Pedro I e Dom Pedro II não tem nada o que falar contra eles. São excelentes, foram excelentes imperadores. O Brasil deu muita sorte, na verdade, com isso, né? Mas vamos supor, a princesa Isabel também tudo indica que seria uma excelente imperatriz brasileira. Mas e aí? E os filhos da princesa Isabel? Será que a gente teria tanta confiança também que seriam bons imperadores, seriam bons dirigentes? E os netos, os bisnetos, né? Entendeu o problema? O risco que existe é esse, né? O imperador, o risco que existe é que filho de um bom imperador não necessariamente é um bom imperador. Pode vir alguém com âmbito expansionista, como aconteceu em muitas nações na Europa, né? Querendo fazer guerra com os vizinhos para aumentar o seu estado e não sei o que lá, querendo criar confusão. Pode vir alguém maluco, completamente maluco, sem saber nada das coisas. Um Carlos II dos Habsburgo lá, que o cara, né, com um queixão desse tamanho assim, enfim, um maluco qualquer disso daí. Enfim, pode vir um imperador merda. E aí o que você faz com o imperador merda? Já provou pra pensar? Porque um presidente é uma merda, o Lula é uma bosta, mas o Lula vai ser 4 anos, né? Na pior das hipóteses, 8 anos. E acabou, ele vai embora, né? Então assim, imagina um imperador. O imperador, se calha de cair um imperador merda igual o Lula aqui no Brasil por algum azar da genética, e o que vai acontecer? A gente tem que ficar com ele até ele morrer. Ou seja, é uma merda, né? Esse é o grande problema da monarquia em termos objetivos, né? Por que a monarquia não é assim tão melhor do que a república? Porque realmente é ruim. O que eu acho que é o caminho que os libertários têm que procurar é diminuição do poder centralizado. Quanto menos poder o Estado tiver, melhor. Isso é que é importante. Não importa muito se é presidente, se é governador, se é prefeito, se é imperador, seja lá o que for. O importante é que você tenha poucos poderes, de forma que ele possa fazer pouca coisa com a sua vida. Aí as decisões que ele toma lá meio que não interessa, porque ele não tem tanto poder assim, né? Uma alternativa seria uma monarquia no estilo da Europa, por exemplo, da Inglaterra, em que a rainha não manda nada no final das contas. Quem manda é o parlamento. Mas aí, para pensar, se é para fazer uma monarquia estilo inglesa, que o rei não manda nada, para quê? Né? Se não vai mandar nada mesmo, se não vai mudar nada mesmo, para que fazer isso? O primeiro-ministro mandando é a mesma coisa que um presidente. O primeiro-ministro também, ele tem um período que ele vai ficar ali, ele vai ter todo o interesse do mundo de fazer dívidas e mais dívidas e mais dívidas, para deixar o problema para o próximo primeiro-ministro. Então, eu sinceramente não vejo grande vantagem, né? Tá rodando aqui esse negócio, é sugestão 09 de 2024, já teve 30 mil apoios como ideia legislativa. Eu sinceramente, eu sei que tem muita gente que é libertário, monarquista e coisa e tal, inclusive pela obra do Hans Hermann Hoppe. Eu não me enquadro nisso, eu não acho que monarquia seja melhor do que república. Eu acho que se você mora numa monarquia ou mora numa república, tanto faz. O importante é você diminuir o poder do governo sobre o indivíduo. E só isso que interessa. Diminuir o Estado como um todo. É só isso que interessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.